Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Toques de Despertar, que está disponível aqui no canal do YouTube e também nos principais streamings de música. É só procurar por Toques de Despertar. Inclusive, se você ainda não fez a inscrição aqui no nosso canal, faça agora mesmo, ativa o sininho, que ele vai te lembrar toda vez que tiver um episódio novo. E hoje a gente está gravando aqui só por amor mesmo, porque é de manhã cedo. As duas acordamos meio erradas, até postergamos o horário da gravação, mas estamos aqui lindas e sorridentes para dividir um grande conteúdo com vocês, né, Fernanda? Sem sombra de dúvida, gente. O nosso amor por vocês e pelo programa é muito grande, porque olha, do jeito que eu acordei, do jeito que a Adri acordou e a semana que a gente está tendo, é porque realmente faz muito sentido aquilo que a gente está compartilhando, e a gente sabe que quando a gente compartilha algo, que nós chegamos a alguma conclusão, a gente vai se esvaziando para poder dar espaço para algo novo também entrar. Então, quanto mais a gente chega a compreensões e compartilha, mais rico a gente vai ficando também, e vocês também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem nos rondando já desde a semana passada, e a gente tem elaborado sobre isso, até eu procurei muito material a respeito, que é a culpa que a gente carrega, que a gente busca carregar até para nos limitar. A gente conversava há pouco que essa culpa pode ter três proporções. A primeira delas é aquela culpa pequena, que chega a ser quase cotidiana, que nos impedem de fazer determinados movimentos. E um exemplo que a gente pensou, que já aconteceu com todo mundo, inclusive desafio, escreve aqui embaixo, quem nunca passou por isso, que é um date que desaparece. Inclusive, se vocês não sabem, isso tem até um nome, chama ghosting, de fantasma mesmo, que é quando o cara desaparece, como se tivesse ido para outra dimensão. E aí, o que acontece quando o cara desaparece? Tá? Aquele perdido e nunca mais é visto. E aí, o que acontece? Nós acabamos buscando nas nossas atitudes fazer aquele retrospecto, onde foi que nós erramos? Qual é a culpa que a gente carrega pela atitude do outro? E outras várias pequenas culpas, como fazer algum trabalho que não é nossa responsabilidade, porque a gente se sente culpado em relação a dizer não ao outro, e por aí vai. Fer, como é que você vê essa questão das pequenas culpas que nos atravessam? É isso aí, né? Às vezes a gente fica tentando achar a nossa total responsabilidade sobre o que acontece, quando na verdade é uma responsabilidade parcial, e muitas vezes uma responsabilidade parcial que está muito mais conectada a questões internas das quais você precisa aprender com aquela situação e não por que aquela situação aconteceu daquele jeito. Quando a gente começa a compreender, tá, tudo bem, o outro agiu assim, é uma responsabilidade do outro agir daquele jeito. A questão é como que eu vou reagir, porque normalmente a culpa ela aparece no sentido de que, nossa, eu fiz algo para o outro agir daquele jeito. E a questão não é essa, a questão é o que eu tenho que aprender com a atitude do outro para mim. Percebe que o olhar é diferente? Quando a gente está olhando só para o outro, só para o externo, seja para um namorado, um date, um marido, um chefe, irmão, família, quando a gente está olhando a atitude do outro e tentando escarafunchar dentro de nós, meu Deus, mas o que foi que eu fiz para o outro agir daquele jeito? O que acontece é que eu fico completamente refém da ação do outro. Então, é como se o outro, ou a atitude do outro, tomasse uma proporção gigante dentro da gente, quase que como colocássemos, né, num lugar muito especial dentro de nós, quando na verdade não é isso. Né? O que a gente tem que fazer é, diante da atitude do outro, é enxergar dentro de nós o que despertou primeiro e o que eu tenho que aprender com a atitude do outro. O que o outro está querendo me ensinar com aquela atitude que eu ainda não aprendi a fazer, que eu ainda não aprendi a me posicionar, que eu ainda não aprendi a colocar limites, que eu ainda não aprendi a dizer sim, que eu ainda não aprendi a dizer não. Está muito mais relacionado a como a gente vai encarar essa coparticipação no que aconteceu, mudando padrões de comportamento, padrões de crenças, formas e atitudes de agir, do que ficar pensando por que o outro fez ou deixou de fazer tal coisa, porque não nos cabe, não tem como. O outro é um universo totalmente à parte. E normalmente aquilo que você imagina, que tu acha que tu fez para o outro ter agido daquele jeito, não é. Que pertence ao mundo do outro. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo do outro, no universo do outro.
A gente só pode tomar posse do que está acontecendo dentro do nosso universo e o que com isso eu preciso aprender. E aí, o que acontece? A gente fica remoendo pequenas culpas e a vida não flui. Você perde, às vezes, um dia inteiro elaborando mentalmente, imaginando o que você pode ter feito, ou quando você faz alguma coisa a contragosto, fica aquele negócio remoendo. Mas por que eu fiz isso? Como eu sou idiota, como eu sou burra. E aí, é um dia inteiro da tua vida perdido porque você fica se culpando por aquilo. Cara, e isso é tão normal. Eu chego a atender tantas pessoas no meu consultório que chegam para mim com questões assim de dias passados e a pessoa está ali se chicoteando, não, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro, meu Deus, porque eu não deveria ter feito e agora. Só que a pessoa não se dá conta que, bem ou mal, certo ou errado, que na verdade não tem certo ou errado, a pessoa fez o melhor que ela podia ter feito naquele momento. Não existia outra possibilidade, porque se existisse, você teria feito. Então, naquele momento, foi a única possibilidade existente. A questão é como que você vai lidar com isso, se você vai ser o teu juiz, o teu algoz, ou se você vai se acolher, se pegar no colo e dizer assim, não, calma, não é bem por aí, né? Você fez o melhor que você pôde, mas o que eu posso fazer de melhor a partir de agora? Como que eu posso traduzir isso numa ferramenta que me leve para o mais? Também a gente pode passar para culpa com médias proporções, que a gente tem vários exemplos também. Um deles é se você quer fazer alguma atividade nova que você gostaria de fazer, não é aquela coisa super importante para você em princípio, como uma aula de alguma coisa, um curso, e você deixa de fazer porque tem alguma outra atividade naquele horário. Você precisa pegar seu filho em algum lugar. E em vez de buscar uma alternativa para fazer aquilo que você deseja, você abre mão para atender o que é supostamente a sua obrigação. Isso também é bastante comum, né, Fer? Isso é muito comum. E muito do que eu observo desse comum está relacionado ao quanto você fica apegado à identidade que você cria, né? Então, se você tem uma identidade que você só se identifica na vida como sendo uma mãe, e se tu foge, entre aspas, desse papel, não é fugir, né? Mas se você sai desse papel para poder fazer algo para tua mulher, você se sente culpada. Como que eu vou deixar o meu filho? Como que eu não vou pegar o meu filho na escola? Como que eu não vou dar o jantar para o meu filho naquele horário para fazer algo para mim? Ai, nossa, é absurdo. Só que é justamente o alimentar, o cuidar, o nutrir essa mulher que essa mãe vai ficar mais forte. Isso serve para tudo na vida, na verdade. Se você tem um relacionamento e você vai se anulando em função de um relacionamento, você não está nutrindo a tua mulher, tu está nutrindo a namorada, tu está nutrindo a esposa, tu está nutrindo a noiva, tu está nutrindo sei lá o quê, o personagem, a identidade. Mas a mulher que está por trás, não, em algum momento isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. Porque aí o essencial você está deixando de lado, você está deixando de regar tua raiz. E muitas vezes a gente é tão acostumado a ficar apegado a essas identidades, a identidade da filha, a identidade da mãe, a identidade da esposa, a identidade da funcionária, a identidade da empresária, que você esquece que tem algo muito mais essencial ali atrás para ser nutrido, que ampara todas essas identidades. E daí o que acontece? Chega na metade da vida, a mulher está exausta, está cansada, está esgotada, está estressada, está funcionando apenas na sua energia masculina já em desequilíbrio, porque ela está fazendo, dando conta, e esqueceu de olhar para a mulher, para o essencial, sabe? Para aquilo que vai nutri-la, sabe? Uma aula de dança às 4 da tarde. Claro que nem para todo mundo é possível, mas para muita gente é possível sim. Se você abrir mão de alguma coisa, se você começar, então, a dizer os teus pequenos nãos e a carregar a culpa de que, ok, eu não sou aquele personagem perfeito, até porque esse personagem vai precisar de um amparo que é nessa mulher que eu preciso, então, cuidar. E tem uma coisa fundamental aí que você falou, não tem como dar certo e não tem mesmo, é que os relacionamentos, eles não são uma coisa em si, são duas pessoas individuais que precisam ser nutridas, que na medida em que são nutridas, se tornam mais interessantes. E aí o relacionamento ganha. Esse terceiro elemento, que é o casal, acaba saindo ganhando. Quando você se desenvolve individualmente, você abre espaço para que o outro também se desenvolva individualmente e enriqueça esse terceiro elemento, que é o casal. E aí tem muito mais possibilidade do relacionamento ir adiante de uma forma muito melhor.
Hellinger fala uma coisa que eu achei muito legal quando eu escutei a primeira vez. Ele diz assim, ó, o homem, para tomar posse da sua masculinidade, ele precisa se reunir com outros homens. E uma mulher, para tomar posse de sua feminilidade, precisa se reunir com outras mulheres. E quando estão juntos, um consegue oferecer, já abastecido de si, o que de melhor cada um tem. Então, eles conseguem trocar. Agora, quando a mulher não faz atividades com outras mulheres ou que nutra o seu feminino e o homem a mesma coisa, cada um vai ficando vazio dentro de si. Aí o que acontece? Acontece uma simbiose no casal. E a simbiose nunca é saudável porque você perde a identidade. Então, é essencial que cada um tenha a sua identidade para que possam trocar aquilo que é seu com o outro e um ir abastecendo o outro. E nessa troca, ambos crescem. Agora, quando não há essa troca, porque não há esse abastecimento, a gente vai ver aí relacionamentos realmente fadados ao fracasso, porque ninguém tem a sua própria nota para poder juntos tocarem uma música. É como se tivessem a mesma nota. E quando tem a mesma nota, não sai melodia nenhuma, né? E o relacionamento precisa crescer. Ele não pode ficar estagnado onde ele está. E o relacionamento só cresce quando os indivíduos crescem. Quando um não fica segurando o outro no seu crescimento, mas sim impulsiona cada um na sua especificidade para depois fazer o conjunto. Exatamente, porque é justamente isso, né? Ter uma visão de futuro juntos. O que a gente vai construir juntos daqui para frente? O que a gente vai fazer juntos daqui para frente? Cada um do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, respeitando esses espaços, mas olhando para o mesmo caminho. Mas para isso tem que ter individualidade. Senão, realmente, o relacionamento começa a ganhar um peso muito grande. Ontem eu estava atendendo uma cliente minha que ela tem codependência emocional e eu estava falando exatamente disso, né? Quando você entra num relacionamento do qual você não tem a sua identidade bem estruturada, do qual você carrega alguns buracos emocionais dentro de você, seja porque você não tem uma profissão, seja porque você não tem uma identidade, seja porque qualquer coisa, né? Quando você entra no relacionamento, a tua tendência é querer colocar aquela pessoa naquele teu buraco emocional. E daí o que acontece? Aquela pessoa que você está tentando trazer para colocar no teu buraco sente o peso. Pode ser que não seja algo dito, mas a pessoa sente o peso daquele movimento, né? No sentido de que, pô, a pessoa, né? Ela está querendo me colocar num lugar que não é meu. Aí a gente vai começar a ver todo o desenrolar de uma relação codependente que só vai gerar cada vez mais dor e sofrimento. E por quê? Porque não se tem identidade, porque não se tem a sua vida, né? Porque não se assume o risco e a culpa de carregar o seu momento, a sua individualidade. Não, olha, hoje esse dia é meu, esse dia é para fazer tal coisa, porque eu quero isso para mim, porque isso é essencial para mim, porque isso vai me nutrir. Então, para crescer, para construir relacionamentos saudáveis, a gente vai precisar pagar o preço, e o preço muitas vezes é se sentir culpada por não estar encarnando somente aquele papel que você acha que tem que ser, né? De mãe, de esposa, de trabalhadora, de empresária, de sei lá o quê, de irmã, de filha, para poder ser você mesma. Nós mulheres precisamos estar muito conscientes disso, porque desde a infância nós recebemos mensagens explícitas ou implícitas de que devemos estar sempre disponíveis para cuidar dos outros, para cuidar do filho, cuidar do parceiro, cuidar do trabalho. E aí, quando por necessidade, porque somos seres humanos, não estamos disponíveis, vem essa culpa, porque está lá no inconsciente sempre dizendo: não, você tem que estar sempre disponível, você tem que estar sempre disposta a ajudar, sempre disposta a salvar alguém. Então, estar consciente disso é um grande passo para evitar a convivência com a culpa que vai te paralisar. Exatamente, né? Não apenas aquilo que a gente recebeu na nossa infância como sendo teoricamente o certo, né? Mas também tem todo aí um sistema por trás, né? De mulheres ali atrás que também agiram dessa forma. Então, como agiram dessa forma, a informação é essa, então eu vou fazendo desse jeito. Aí, quando a gente começa a querer fazer diferente, né? Daquilo que eu aprendi como sendo correto, que minha mãe fez, que minha avó fez, que sei lá quem fez, você começa a se sentir culpada, porque vem um sentimento interno de não pertencimento. Meu Deus, se eu fizer diferente, então eu não pertenço a esse clã, a essa família. Então deixa eu começar a me auto-sabotar aqui para poder ser igualzinha a elas, e daí eu não consigo viver a vida que eu sempre quis, porque elas também não viveram.
nós somos um conjunto bem complexo. E se realmente a gente não se trabalhar, não se entender, não buscar compreensões mais profundas de nós, a gente vai ficar fadada à repetição do mesmo, eternamente. E você falou antes sobre essa transição da meia-idade, da metade da vida, e a culpa é algo crucial para que a gente não viva essa transição, ou a gente não queira enxergar essa transição, que todo mundo vai passar, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas todo mundo vai passar porque é natural do nosso desenvolvimento. Você percebe que papéis adotados na primeira idade adulta não servem mais a partir de agora. Foram rótulos que você se encaixou porque era aquilo que você tinha no momento. Era o melhor que você poderia ter feito naquele momento, eram as escolhas que você julgou adequadas e tudo bem. Mas hoje, eventualmente, uma ou outra ou várias não servem mais para a vida que você quer, não fazem mais sentido para você. Só que para mudar esses papéis, muita coisa precisa ser deixada para trás e muitas pessoas vão ser desagradadas, algumas também deixadas para trás, inclusive. E aí, como lida com a culpa, que nesse sentido tem uma grande proporção, porque ela pode paralisar a mudança total da tua vida, porque às vezes um pequeno passo muda completamente a direção. Eu vou te dizer que é muito difícil. No sofrimento e na tristeza, a gente tem bastante aliados, mas na felicidade, são poucos. Então, por isso que a gente sempre diz que a felicidade não é para todo mundo, porque ela tem um custo muito alto. E o custo muito alto, muitas vezes, significa deixar identidades para trás, deixar laços de relacionamento para trás, para você ir viver a vida que você realmente sente que é para você. Para você ir viver a vida que você realmente sente que faz sentido para você. E não mais para aquilo que você acreditava que era. Então, carregar culpas faz com que a gente amadureça, né? Eu até escrevi um post ontem sobre transgredir para transcender. Transgredir aquilo que a gente acha que é o certo, transgredir aquilo que a gente acredita que fez sentido até um determinado momento, mas que já pesa tanto dentro da nossa alma que já não faz mais sentido continuar carregando. E isso vai requisitar de você pequenos sacrifícios ou grandes sacrifícios. E atravessar esse momento de sacrifício muitas vezes parece sofrido, mas a recompensa vem ali na frente com a leveza que você vai encontrar de estar vivendo a vida que você lá no fundo sempre quis e sempre sonhou. E muitas vezes é a leveza que você precisa, que os outros precisam de você também. Porque você se torna leve, então as pessoas se inspiram para buscar as próprias evoluções e também para se desenvolver, cada uma da sua maneira. Quando cada um está nessa vibe de vou crescer, vou me desenvolver, vou fazer alguma coisa por mim, todo mundo acaba crescendo. E sabe que agora, tu falando, né, me veio algo muito legal, né? Muitas vezes a gente carrega identidades também, muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Por arrogância, né? Então, no sentido de que, uau, se eu não ficar com essa pessoa, coitada dessa pessoa, o que vai ser dessa pessoa, né? Se eu não ficar com ela. Ou se eu não cuidar da minha filha, meu Deus, tadinha, ela não vai ter condições. Claro, se for uma criança, tudo bem. Agora, se é um adulto e você ainda está colocando a tua paralisação de vida baseado no que eu preciso ser mãe e não ir viver a minha vida, porque coitada da minha filha, ela não pode viver sem mim, na verdade é um nível de arrogância muito grande. Eu não estou dando para o outro o poder da capacidade de carregar o próprio destino e o próprio peso desse destino, das experiências que precisam ser vividas ali. Então, a gente tende a ser muito arrogante e ali na metade da vida a gente é convidado a olhar para essa arrogância e dizer assim, não, peraí, eu não posso dar conta do mundo, eu não consigo dar conta das expectativas de todo mundo, eu não consigo ser o que cada um quer que eu seja, eu só consigo ser o que eu consigo ser. Eu li uma coisa muito interessante essa semana, que é um piloto de avião, se mudar um pouquinho o ângulo da rota, pode chegar ou na Europa ou na África. E é o que a gente sempre fala aqui, não precisam ser grandes passos necessariamente. Às vezes um pequeno passo já vai mudar muita coisa na tua vida. Teve um depoimento de uma cliente da Fernanda, a Sandra, maravilhosa, me mandou um depoimento, ela cantando, e ela falou que descobriu esse hobby, que é só um hobby mesmo, ela não tem nenhuma pretensão, mas aquilo foi tão importante para a vida dela que acabou refletindo no casamento. E aí hoje o relacionamento dela com o marido está muito melhor, tanto que ela falava que antes era uma queda de braço, cada um puxando para um lado. E agora, e isso é consenso entre os dois, eles estão caminhando juntos.
Eu achei aquilo maravilhoso, porque as pessoas imaginam, nossa, para o meu relacionamento mudar, ou eu preciso me separar, ou preciso fazer uma viagem para Maldivas, ou preciso fazer alguma grande estripulia. E não, às vezes é alguma coisa que você faz por si mesma que vai fazer a diferença naquele relacionamento, porque você vai se tornar uma pessoa mais leve. Exatamente isso. E às vezes vai precisar se separar mesmo, porque faz parte do processo, né? Faz parte, às vezes, do ciclo daquele casal. E outras vezes, pequenas mudanças podem ter grandes impactos, pequenos diálogos podem ter grandes impactos, pequenos movimentos de autoaceitação vão ter grandes impactos. A verdade é que a vida é uma grande incógnita, né? Aí, voltando lá no início do nosso podcast, a gente não pode olhar para a ação ou para a atitude do outro, como muitas vezes em consultório, e até mesmo na minha vida, quantas foram as vezes, por que aconteceu isso, por que ele fez aquilo, por que ele fez aquele outro, não importa o que foi que eu fiz para ele fazer aquilo, não importa, porque se fosse importante, o outro comunicaria, se fosse realmente importante, o outro vai te comunicar, olha, isso aqui não foi legal, ou aquele lá não foi legal, desse aqui eu não gostei. Quando é importante, gente, a comunicação. Então, a gente não pode ficar preso muito ali no que o outro fez ou deixou de fazer, ou como fez ou como deixou de fazer, porque não nos pertence. O que nos pertence é como que eu lido com isso? O que despertou dentro de mim? Como que eu posso, então, trazer isso de uma forma a me levar para o mais? Para isso, você tem que entender que vai sentir culpa, provavelmente, e está disposto a arcar com elas. Disposto a dizer, ok, vou ter que conviver com essa culpa por um tempo e vamos lá. Depois, a culpa vai passar. Mas entende que a culpa está relacionada a uma tomada de atitude sua. E quando a gente fica preso na ação do outro, eu não tenho que fazer nada, porque afinal foi o outro que fez. E isso é um comportamento infantil. Quando a gente não toma posse da atitude que eu tenho que tomar, do posicionamento que eu tenho que ter, da responsabilidade que eu tenho que assumir. Quando eu fico só olhando para o outro, eu estou num comportamento muito infantil, porque eu estou colocando a culpa no outro, foi o outro que fez. Aí eu tento achar a culpa em mim. Mas é um ciclo vicioso de estagnação, como tu mesmo colocou lá na frente. O movimento aqui para eu amadurecer, eu preciso assumir a culpa de fazer um pouco diferente. Então, se você está nessa etapa aí a partir dos 35 anos e sentindo que tem que mudar coisas na sua vida, em qualquer área da sua vida, já vamos deixar um convite, já vamos antecipar o convite para o nosso curso A Melhor Fase da Sua Vida, que nós estamos lançando oficialmente hoje, e vamos deixar um link aqui embaixo para você se inscrever. Vai ser uma série de 3 encontros gratuitos, totalmente online, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Estaremos abordando todos esses temas e muito mais. Nós nos aprofundamos muito nessas questões de transições da metade da vida e vamos apresentar um conteúdo fantástico, né, Fer? Oh, sem sombra de dúvidas. Eu diria que um conteúdo transformador. Se você realmente quer trazer mudanças para esse momento da tua vida e entender em qual momento da vida tu estás, por que você está muitas vezes tão confusa, tão perdida, vou para um lado, vou para o outro, pode ter certeza que essa é a série perfeita para você. Então, clica no link aqui da descrição, faz a tua inscrição, ele é totalmente online, gratuito. Quem não puder participar dos encontros ao vivo, depois vai receber o vídeo. Então, não tem desculpa, sem culpa, vamos todo mundo participar, porque esse pode ser o pequeno passo, o pequeno ângulo na sua rota de voo que vai transformar a sua vida. Até lá, gente. Muito obrigada, Adri.